Certamente este é um dos vídeos mais complexos aqui do Partiu Ser Rico, onde vamos analisar a inflação daquilo que eu julgo o principal item de nossas vidas, a alimentação. E para isso, vamos analisar algo mais básico ainda, a cesta básica. Vamos ver que o salário mínimo tem atendido essa necessidade básica de alimentação durante toda a história do Plano Real e que, inclusive, o salário mínimo parece adequado, por mais surpreendente que isso possa parecer. Vamos também verificar em quais governos foi mais fácil comer e fazer uma análise comparativa entre inflação brasileira e inflação americana. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Para isso, continue comigo neste vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, não vai te dar trabalho algum. Se inscreve aqui embaixo, porque assim você ajuda o nosso trabalho a ser mais relevante e chegar a mais pessoas. Também lembre-se de ativar as notificações e curtir esse conteúdo, caso você goste. Então, como eu disse, vamos analisar aqui a inflação da cesta básica durante toda a história do Plano Real e verificar se o brasileiro tem acesso a esse item básico com mais ou menos facilidade durante a história, baseando-nos no salário mínimo. Aqui na descrição do vídeo eu vou explicar detalhadamente, caso você queira saber, por que eu julgo esse item como principal item a ser analisado. Mas voltando, primeiramente a gente precisa se perguntar o que vem ou deveria vir numa cesta básica. E para isso vamos usar a metodologia do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que faz essa pesquisa no Brasil há décadas, tem um histórico muito robusto em relação ao tema e utiliza como referência a lei que estipulou o salário mínimo na era Vargas. Então, de acordo com o DIEESE, numa cesta básica deveria vir carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, no caso tomate, pão francês, café em pó, frutas, nesse caso banana, açúcar, banha óleo e manteiga, como você pode ver aí na tela. Agora a gente precisa se perguntar, e uma cesta básica, dá para quanto tempo? Essa não é uma pergunta tão simples assim de responder, mas continua comigo que já eu vou te mostrar alguns gráficos que eu tenho certeza que você vai se interessar. Para a gente saber quanto tempo dura uma cesta básica, a gente precisa responder a duas perguntas. A primeira é quantas calorias mínimas um ser humano precisa por dia para sobreviver. E a segunda é quantas calorias tem uma cesta básica. Em relação à primeira pergunta, de acordo com o National Health Service, que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, uma pessoa precisa por dia entre 2.000 e 2.500 calorias para sobreviver, dependendo se for mulher ou homem. Então vamos estipular algo aqui? Vamos estipular que uma pessoa precisa, no mínimo, desse meio do caminho, 2.250 calorias, ok? Logo, por mês, uma pessoa deveria consumir 2.250 vezes 30, correto? Isso dá 67.500 quilocalorias por mês. Ou, se a gente pegar por ano, que é multiplicando o número de calorias por dia por 365, dá 821.250 quilocalorias. Se eu relacionar a cesta básica com a tabela brasileira de composição de alimentos, a gente tem isto daqui. Você pode até contestar esta tabela porque, por exemplo, dependendo do tipo de carne, a variação de calorias é bem significativa. Porque, não sei se você lembra aí das aulas de biologia, como a gordura tem 9 quilocalorias por grama, enquanto proteína e carboidrato tem 4, quanto mais gordurosa a carne, mais calórica ela é. Por exemplo, é necessário menos contrafilé que carne de patinho para bater as calorias diárias. Mas eu precisei me basear em alguma coisa e saiu isso daqui. O mais importante é a última coluna, que é a quantidade de calorias total da cesta básica. Quase 114.000 quilocalorias, o que significa que uma cesta básica dá para mais de um mês. E se eu dividir as calorias anuais pela cesta básica, eu vejo que no mínimo são necessárias pouco mais de 7 cestas básicas por ano.
Obviamente, as calorias aqui estão dos alimentos crus, porque eles são os que vêm na cesta básica, né? Você pode ter certeza do seguinte, que a metodologia ela foi muito bem pensada e tem um grau de confiança alto. Eu deixei uma observação em cada célula aqui na coluna de quilocaloria por 100 gramas, com o link, por exemplo, da fonte de todas as informações que eu tirei. E antes de irmos para o primeiro gráfico, e os gráficos estão bem interessantes, eu fiz o seguinte, eu tirei uma média ponderada da cesta básica baseada em calorias. Eu usei bastante isso nos gráficos e por isso eu gostaria de explicar rapidamente. No caso é o seguinte, cada item tem um peso na cesta básica. Alimentos mais calóricos, como carne, pão, feijão, açúcar e óleo, têm um peso maior porque representam mais calorias na cesta básica. Isso eu já começo utilizando neste gráfico 1. Aqui eu comparo o aumento do salário mínimo no Plano Real com essa cesta básica ponderada pelas calorias de cada item. E o que a gente tem aqui? O salário aumentou substancialmente mais que a cesta básica. Podemos constatar isso também por esse gráfico 2. Onde a gente vê que o salário mínimo subiu mais que qualquer item isolado da cesta básica, exceto o tomate. E por que eu usei o salário mínimo? Porque, de acordo com uma reportagem recente, cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil recebem até um salário mínimo. Porém, de acordo com a última PNAD contínua do IBGE, o rendimento médio real de todos os trabalhos é de R$ 2.449, que seria aí o dobro do salário mínimo atual. Eu optei, porém, pelo mínimo, pois vamos comparar tudo com o mínimo, salário mínimo, com calorias mínimas, etc. O terceiro gráfico daqui é para mostrar a loucura da variação mensal dos itens durante a história do Plano Real. Às vezes, itens que sobem muito depois têm uma deflação muito grande, às vezes não tem um peso relevante quando é visto pelo ângulo de calorias, etc. Um gráfico mais de curiosidade. Agora, o quarto gráfico, vemos que em 5 anos, a cesta básica, ponderada por calorias, aumentou mais de 20%. E uma dessas vezes foi agora em 2020. O quinto gráfico é interessante, pois responde à seguinte pergunta. Quanto a cesta básica subiu de preço até o aumento do salário? Além disso, analisa o seguinte, o aumento de salário cobriu o aumento da cesta básica? Veja que, coincidências ou não, em períodos políticos conturbados, como a saída do PSDB para a entrada do PT e o impeachment da Dilma, houve um aumento substancial no preço da cesta básica não acompanhada pelo salário, mas que depois tudo se ajustou. Eu me pergunto o que vai acontecer este ano, pois também a gente teve na história recente essa mesma anomalia no gráfico. Se o brasileiro vota com a barriga, provavelmente haverá troca de governo, quanto mais pelos próximos gráficos que se virão agora. Este gráfico mostra o aumento do preço da cesta básica por governos. Uma coisa interessante a se observar é que em todos os governos reeleitos, a cesta básica explodiu em relação ao governo anterior. Veja, por exemplo, que diferença colossal entre o Lula 1, que quase não teve alteração na cesta básica, e o Lula 2. O Dilma 2, que durou pouco tempo, teve um aumento maior que todo o Dilma 1. Agora, se eu relacionar o aumento de salário mínimo com o aumento da cesta básica, o pior governo da história do Plano Real é o atual governo do presidente Bolsonaro. Enquanto o salário mínimo até dezembro do ano passado havia subido aproximadamente uns 15%, a cesta básica subiu mais de 55%. Agora, será que o que está acontecendo agora é incompetência do Brasil? Este último gráfico é bem interessante. Ele é um comparativo de inflação de itens aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Veja que há um item em português e há um item em inglês equivalente logo depois. Se o item em português for dourado e em inglês vermelho, quer dizer que no Brasil houve inflação menor naquele item.
o que acontecem, por exemplo, como arroz e batata, que tiveram uma deflação significativa no passado. Agora, se o item em português for verde e em inglês azul, quer dizer o contrário, que no Brasil teve inflação maior que nos Estados Unidos naquele item, como podemos ver no açúcar e no café, por exemplo. A farinha brasileira e os ovos americanos estão no gráfico aqui, mas não estão correlacionados com os seus respectivos itens do outro país. Agora eu te conto a conclusão. Dos itens que podemos comparar um a um, arroz com rice, carne, meats, etc., 6 tiveram inflação maior no Brasil e 5 tiveram inflação maior nos Estados Unidos. Repito, 5 itens tiveram inflação maior nos Estados Unidos que no Brasil. Foram eles: arroz, feijão, batata, carne e leite. Só que deixa eu te contar um detalhe. Uma inflação alta nos Estados Unidos é uma perda no poder de compra muito mais significativa, porque os investidores lá não têm juros positivos para deixar o dinheiro parado, como a gente tem aqui no Brasil. Isso é indicador daquilo que a gente já viu em alguns jornais, que a inflação atual é um problema global. E no caso dos Estados Unidos, a inflação é muito mais impactante para os americanos do que para nós, porque eles são como crianças criadas em apartamento pelos avós. Eles não têm essa noção do que é inflação, enquanto nós somos PhD nisso. E a gente também tem mecanismos para proteger o nosso dinheiro da inflação, enquanto eles não. Agora, uma coisa é se pensar, mesmo que se não tivesse ocorrido lockdowns no Brasil, provavelmente a gente estaria enfrentando os problemas de inflação que estamos enfrentando agora. Isso porque somos globais, ou seja, devido à interdependência que há entre os países, a escolha da maioria acaba influenciando substancialmente a economia de todos os países. Então a gente não tem tanto poder como achamos que temos ou como gostaríamos de ter. Provavelmente estaríamos enfrentando a inflação independente da escolha de fechar tudo ou não, como a gente teve aí nos anos anteriores. E para encerrar, vamos perguntar se o salário mínimo tem comportado minimamente a alimentação do brasileiro durante a história do Plano Real. De acordo com o Diese, uma cesta básica em São Paulo custa R$ 690,51. Se eu ganho aí quase R$ 14.000 de salário líquido anual, que é o líquido anual do salário mínimo, e divido por esse valor da cesta básica, eu vejo que eu consigo comprar quase 20 cestas básicas por ano. E a gente viu anteriormente que por ano uma pessoa precisa de pouco mais de 7. O que leva a um ponto de discussão interessante. Se a gente toma a lei do salário mínimo da Era Vargas, onde diz que o salário mínimo deve suprir alimentação, vestuário, habitação, higiene e transporte, provavelmente o salário serve para sobreviver. Veja o que eu disse, sobreviver, que é diferente de viver com mínima dignidade. Porque vai restar ainda 64% do salário anual para outras coisas. Mas se eu tomar como referência a Constituição Federal, eu terei problemas em relação ao salário mínimo. Porque pela Constituição, o salário deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas tuas e de tua família e adiciona lazer como básico. Essa discussão é bem interessante. Você pode dizer o que você acha disso aqui nos comentários. Também comenta se teve algum gráfico que te surpreendeu aí particularmente. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam saber sobre a verdade sobre essa inflação da cesta básica durante toda a história da nossa moeda e curta aqui se você gostou do trabalho. Um forte abraço e partiu ser rico!